Olá! Hoje nós vamos conversar sobre a coluna de tempo geológica. A coluna de tempo geológica é uma maneira de organizar o tempo e os grandes eventos que ocorreram no planeta desde o seu surgimento até os dias de hoje. A primeira proposta de organização da história da Terra surgiu no século XVIII, pelo italiano Giovanni Arduino, que dividiu o tempo em 3 ordens: a primária, secundária e terciária, sendo a primária composta pelas rochas mais antigas e a terciária pelas rochas mais jovens. Em 1829, o francês Desnoyers adicionou o período quaternário, que representa os sedimentos. Porém, com o desenvolvimento das técnicas de datação absoluta durante o século XX, baseado no decaimento de isótopos radioativos, sentiu-se a necessidade de dividir o tempo geológico em períodos menores. Dessa forma, criou-se uma coluna internacional do tempo geológico, dividido em 4 grandes eras: Adiano, Arqueano, Proterozoico e Fanerozoico. Na coluna do tempo geológico internacional, a base de cada intervalo de tempo é definida por uma camada de rocha, a qual deve ser datada por decaimento de isótopos radioativos e ter um fóssil característico. Ainda devem ser determinados dados paleomagnéticos e climáticos que auxiliem na identificação desse limite. Este conjunto de informações deve ser reconhecido e ratificado pela Comissão Internacional de Estratigrafia, que pode ou não aprovar o Global Boundary Stratigraphic Section Endpoint, o GPSS. Os principais períodos já possuem um aprovado. O Adiano é a fase inicial da Terra, começando há 4,5 bilhões de anos, quando começa a formação do Sistema Solar, até 3,85 bilhões de anos, quando aparecem as primeiras rochas. O éon arqueano inicia há 4 bilhões de anos, não tendo ainda um GSSP definido. Meteoritos bombardeavam a Terra, existindo uma atmosfera rica em dióxido de carbono e praticamente sem oxigênio. Há evidências de vida no arqueano, representada por bactérias. O terceiro éon da coluna do tempo geológico é denominado Proterozoico, que inicia há 2,5 bilhões de anos, e também não possui um GSSP aprovado. A atividade microbial neste éon é apontada como responsável pelo acúmulo de oxigênio na atmosfera, o que possibilitou o surgimento de formas de vida mais complexas. A fauna de Ediacara é o primeiro grande registro de formas mais avançadas de vida, organismos que viviam há 700 milhões de anos atrás. Neste momento, os continentes estavam reunidos em uma única massa, o Rodinia, que acabou se fragmentando no final deste éon, iniciando o éon Fanerozoico. O início do éon Fanerozoico se deu há 541 milhões de anos e que surgiram as primeiras formas de vida, semelhante às que existem hoje, conhecido como explosão cambriana. O Fanerozoico é dividido em 3 eras: Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. A vida cambriana era essencialmente marinha, com os artrópodes dominando os oceanos, entre eles os trilobitas. Sobre os continentes cresciam colônias de micro-organismos denominadas de estromatólitos. Após o período cambriano, inicia o período conhecido por Ordoviciano, que é marcado pelo aparecimento do Conodonte e Apetognathus fluctivagos, definido em Greenpoint, no Canadá. Este limite é datado a 485 milhões de anos. Estima-se que nesse período, o nível médio dos mares era 200 metros acima do atual. Foi também neste período que surgiram os gnatostomatos, que são os primeiros peixes com mandíbula. O
O período siluriano é marcado em sua base pela segunda maior extinção em massa já ocorrida. Através de isótopos estáveis de oxigênio, vinculou-se essa extinção a uma drástica redução da temperatura global, que iniciou uma era do gelo, há 444 milhões de anos. Os primeiros vegetais lembram em alguns aspectos os musgos atuais, e foram os primeiros organismos responsáveis pela formação dos solos. O GPSS é marcado pelo hemicordado Aquidograptus ascensus, determinado no sul do país de Gales. Uma das maiores alterações ocorridas sobre os continentes ocorreu justamente durante o Siluriano, que compreende a eclosão das primeiras plantas terrestres. O quarto período da Era Paleozoica é chamado de Devoniano. Seu início se dá pelo aparecimento do hemicordado Monograptus uniformes, há cerca de 420 milhões de anos, definido na República Tcheca. O Devoniano é apelidado de Era dos Peixes, em virtude do amplo registro destes animais, devido à inundação das plataformas continentais por transgressões marinhas. Nos oceanos há ainda uma grande proliferação de vertebrados, incluindo o nascimento de amonites. Já nos continentes, são documentadas as primeiras florestas, o que possibilitou o desenvolvimento dos insetos. O período carbonífero tem início há 359 milhões de anos, definido pelo conodonte Siphonodella sulcata, em Arrow Canyon, nos Estados Unidos. É conhecido por ser um período frio, com preservação da matéria orgânica vegetal na forma de carvões. Os continentes dessa época estavam unidos, formando Pangeia, com extensas calotas polares. Os mares carboníferos possuíam foraminíferos, corais e braquiópodes em abundância. A atmosfera era extremamente oxidante, viabilizando o crescimento exacerbado de plantas e insetos, os quais podiam atingir quase 1 metro de comprimento. O sistema permiano foi definido pelo aparecimento do Conodontes streptognathus isolatus, com seção tipo localizada no Cazaquistão. Estas rochas foram datadas de 298 milhões de anos. Nesse período em que as temperaturas médias globais cresceram substancialmente. Também ocorreu a diversificação dos amniotas, o que inclui os sinodontes, que é um grupo de pequenos mamíferos. Além disso, extensos depósitos de carvão são permianos, que estão associados à flora glossópteris. No final do Permiano, o vulcanismo de grande intensidade deu origem às traps siberianas, que alterou dramaticamente a composição da atmosfera, levando à maior extinção já registrada e o início da Era Mesozoica. A extinção Permo-Triássica levou ao desaparecimento de 70% das espécies terrestres e 95% das marinhas, com o último registro dos trilobitas. Esse limite é bem definido por uma excursão negativa de delta carbono 13. A base do Triássico é definida pelo aparecimento do conodonte Indeodos parvus, com seção tipo no sul da China. Quanto às formas de vida terrestre no Triássico, houve uma importante diversificação dos mamíferos e dos répteis, o que inclui a chegada dos dinossauros e pterossauros. Nesse período também se desenvolvem amplos desertos no interior dos continentes e se inicia a lenta fragmentação do Pangeia. O final desse período é marcado pela extinção de muitos conodontes, répteis e invertebrados marinhos. Há 201 milhões de anos, iniciou o período Jurássico, atualmente definido nos Alpes austríacos, com o Ammonite, Psiloceras, Spleae, Tyrolicum. Assim como no Triássico, quase não há evidências de glaciação, existindo uma quantidade significativa de carbonatos depositados no sistema Jurássico. Este período é conhecido como Era dos Répteis, que dominavam os continentes, que inclui importantes grupos terrestres, voadores e marinhos. As primeiras aves surgem nesse período. Há também uma importante diversificação de coníferas, que incluem grupos existentes até hoje. O Cretáceo iniciou há 145 milhões de anos, não tendo ainda um GPSS aprovado pela comissão.
mas sua base é normalmente relacionada ao aparecimento do protista Calpionella alpina. No Cretáceo ocorreu o extenso vulcanismo Serra Geral, além da separação da América do Sul com a África, que se desenvolveu pela abertura do Atlântico Sul. Depósitos de carbonato e sal são formados, vinculados à formação de depósitos de petróleo na margem sul-americana e africana. As angiospermas, primeiras plantas com flores, foram encontradas nas rochas deste sistema, que durou até 65 milhões de anos, com uma das maiores extinções em massa. Foi essa extinção que deu fim aos dinossauros, pterossauros e amonites. O Cenozoico iniciou há 65 milhões de anos e se estende até o dia de hoje. Foi no Cenozoico que a superfície da Terra assumiu sua forma atual. Houve muita atividade vulcânica e a formação das grandes cadeias montanhosas, como o Andes, o Alpes e o Himalaia. A América do Sul achava-se unida à América do Norte no início dessa era, mas separaram-se e assim ficaram durante grande parte do Cenozoico. É no Cenozoico que se discute a criação do Antropoceno, que seria uma época marcada pela influência humana na Terra. Está vindo em nossa direção. Ele tem o mesmo tamanho de Marte e está viajando a uma velocidade de 15 km por segundo, 20 vezes mais rápido que uma bala. A gravidade do planeta intruso está deformando a superfície da Terra. A onda de explosão percorre o planeta. Trilhões de toneladas de detritos da explosão são lançados no espaço. Mas ao longo de apenas 1000 anos,
A gravidade faz a sua mágica e transforma a massa de detritos em um anel de poeira e rochas quentes e avermelhadas que passa a circular a Terra. Esse anel dá origem a uma esfera com mais de 3.000 quilômetros de diâmetro. Estamos presenciando o nascimento da nossa Lua. Está muito mais próxima do que da Lua que conhecemos, a apenas 22.000 quilômetros de distância, em vez dos cerca de 400.000 quilômetros. Estamos a 3,9 bilhões de anos e sendo atacados por detritos que restaram da formação do Sistema Solar. Reparem nos estranhos cristais dentro dos meteoros. Parecem grãos de sal. O mesmo sal que você coloca na batata frita. E dentro desses grãos, minúsculas gotas de água. Parece que esses mísseis mortais poderiam carregar o ingrediente vital para a vida na Terra. Há somente uma pequena quantidade de água em cada meteorito. Mas como eles estão bombardeando a Terra por mais de 20 milhões de anos, imensas piscinas d'água são formadas. A água se acumula no solo. O núcleo da Terra continua em fusão, mas a superfície esfriou cerca de 70 ou 80 graus, o suficiente para a formação da crosta. No futuro, poderemos ingerir essa água ao tomarmos uma bebida. Cada gole, cada poça, cada gota de água em cada oceano tem bilhões de anos de idade. E pode ter percorrido milhões de quilômetros para nos alcançar dentro de um meteoro. A Terra parece mais familiar, mas ainda é um lugar perigoso.